Boa noite, pessoal. Bem, tô passando aqui deixar alguns recadinhos, né? Faz tempo que eu não gravo live, às vezes não dá muito tempo. Vou deixar alguns comentários, responder alguns questionamentos que vai chegando aí por mensagem, dentro do que eu posso, claro. E falar um pouquinho também do evento agora, semana que vem, lá em São Paulo. A gente ainda tem vaga, então quem quiser ir para setembro, a gente vai estar dando um curso que eu intitulei, né, de Desvendando as Práticas Internas Espirituais, para a gente ter um título. Mas basicamente a gente vai fazer um compilado que vai estar explicando profundamente sobre as práticas internas de Neidan, Yoga, alquimia, hermetismo, ocultismo, de uma forma ampla para todo mundo entender, né? Então, independente de ser praticante ou não, né, de já praticar alguma coisa de Qigong, alquimia, Neidan, Yoga, ocultismo, hermetismo, todos que tenham um interesse genuíno aí em conversar sobre o assunto são bem-vindos. Então vai ser um curso. Na sexta-feira a gente vai estar fazendo uma roda ali com tigela tibetana, alguns instrumentos, enfim, uma série de técnicas ali. Para quem quiser participar, vai ser das 16 às 18 horas. Aí tem o formulário de inscrição, claro. Pode estar entrando ali no meu site, www.praticasinternas.com.br. Ali tem, falando sobre o evento. Na sexta a gente vai ter uma roda de harmonização, que é com alguns instrumentos que são consagrados. E a gente vai estar trabalhando ali em grupo, uma meditação um pouco mais pesada, para ajudar ali no que é necessário com as pessoas que tiverem. E no sábado e domingo, conteúdo prático e teórico, muito mais teórico do que prático, né? Como a maior parte é leiga em relação a como funciona a filosofia interna dessas práticas, como a gente pode estar se aprofundando nisso de uma forma mais ampla. Então esse curso vai ser apostilado, certificado, né, em relação à presença aí de cada um, mas vai ter bastante material. Parte do material já está em apostila e outra parte em apresentação. Todo o conteúdo, né, ou melhor, quase todo o conteúdo que está na apostila e na apresentação são iguais. Tem coisas que eu coloquei na apostila que não estão na apresentação, tem coisas que estão na apresentação que não estarão na apostila, por motivos óbvios. Tem algumas coisas que a gente não pode escrever, mas pode mostrar. E tem outras que a gente pode mostrar e não pode escrever, e algumas a gente só pode falar. Então, para quem estiver lá no curso em setembro, semana que vem, né, dia 7 e dia 8, vai ter muito conteúdo mesmo, né? Porque mesmo que não absorva tudo na hora, como vai estar por escrito ali, o restante vai do interesse. Sempre recomendo que alguém leve ali, né? A gente vai deixar um bloquinho de anotação lá para a galera, mas é sempre bom, né? Para quem gosta aí de se aprofundar, vá criando as suas nuances, as suas perspectivas e leva. Então, para quem já entende de yoga, para quem já entende de hermetismo, para quem entende da parte magística, da parte de Neidan, Waidan, não importa. Leva as perguntinhas já aí na mente, que o que eu puder esclarecer eu vou tentar. Então, o curso em setembro vai ser basicamente isso. A gente vai estar trabalhando toda a parte da cosmologia, pensando nas linhas orientais antigas, né, nos tratados antigos. A gente vai falar bastante dos cantons, vamos falar bastante do livro tibetano dos mortos, vamos falar da tábua de esmeralda, da parte hermética, vamos aprofundar bem nas questões espirituais ligadas à parte dos 7 infernos e 7 céus. A gente usa isso muito, né, na prática interna. Vamos aprofundar bem a risca mesmo em Neidan. Neidan significa elixir interno. Waidan é elixir externo. É a mesma coisa, né? Toda energia a gente trabalha interna e externamente. Elas confluem. Mas antigamente, nas tradições mais antigas, né, primeiro era obrigatório aprender a parte interna, para depois aprender a parte externa. Hoje em dia, né, com o passar dos milênios, está tudo um pouquinho bagunçado. Então muita gente sabe, às vezes, uma coisa externa, não sabe a parte interna, outros sabem a parte interna e externa. Os que sabem as duas coisas, às vezes acabam aprofundando, mas não desdobra isso. Cria uma salada de fruta com jaca e feijoada. Então a gente tem que tentar refinar um pouquinho esses processos. E independente do que eu ensino, tá? O que eu vou explicar nesse curso não é somente para o que eu ensino, é para qualquer um que pratica. A maior parte dos meus alunos já são professores. Quase todos os meus alunos, né? Hoje já são professor, terapeuta, médico, enfim, cada um já está socado em alguma área, ajudando as pessoas também. Então o curso vai ser voltado para isso, para praticantes e não praticantes. Que é bem interessante a gente conseguir conciliar e tirar um pouco essa parte mística, né? O pessoal entender o que é prana, ki, chi, sem essa parte mística, esquizotérica. Sempre falo isso, né? Prana, ki, chi significa energia vital, só. O povo cria até incorporação, falando que vai incorporar o prana. Não vai incorporar nada, o prana está em tudo, chi, ki está em tudo. A gente tem qualidades dessa energia, né? Isso eu vou aprofundar lá. Teoria dos 5 órgãos, a gente vai aprofundar bastante, tá? Nas condições espirituais
Essas condições é o que a gente vê, né? O Dharma, Karma, herança familiar, essa coisa toda a gente vai ver também um pouquinho lá no curso. É o mesmo conteúdo, são as mesmas coisas que eu ensino em aula, só que aula eu foco em prática. Teoria a gente dá, né? Teoria a gente explica, mas o foco é sempre prática. Não adianta teorizar sem praticar. Aí entra com o que eu canso de brincar, né? Que são os esquizotéricos. Fala sobre tudo, mas não pratica nada, não tem execução, não sabe como fazer. Então fica acreditando em um monte de coisa, mas não consegue fazer nada. Adianta ficar acreditando em São Germain, Hilarion. Existe espírito? Existe. Mas foram pessoas que encarnaram, assim como a gente aqui, e atingiram um estado de consciência diferente e hoje atuam num plano dimensional diferente. E se é um mestre ascenso mesmo, ele nunca vai se achar superior a alguém, pelo contrário. Vai andar do lado da pessoa e não atrás dela cheirando a bunda e nem você correndo ali que nem um desesperado querendo cheirar a bunda dos outros. Eu brinco assim porque é o fato hoje em dia, isso está assim. E eu falo, a pessoa fala, Terra, mas você faz live, vai dar aula de camiseta, com as tatuagens de fora? Meu corpo é meu corpo. Não tem a ver com a roupa que eu visto. O conhecimento tem que ser passado independente da imagem. As pessoas se apegam a rótulos e títulos, né? Que nem dizia o sábio Rinzai, né? Rinzai deixou um poema lindo. Já postei algumas vezes falando isso, né? Já postei, inclusive, o poema dele. É um poema texto, vai. Que ele fala dos rótulos que são vazios, né? Rótulo que não tem essência, que não tem conteúdo. As pessoas hoje se vendem por rótulos, né? Eu não uso camiseta para me aparecer ou por causa das tatuagens. Nada disso. É porque aqui é calor pra caramba, né? Se tiver frio, eu ponho um casaco. Se não tiver calor, eu ponho camiseta. Não vamos fantasiar de chinês e pôr um turbante na cabeça, como se fosse algum guru de alguém, para poder ensinar isso. Não é necessário. Não é a roupa que tem que vender. Desde antigamente, né? As pessoas, como sempre, né? Se balizam pela pessoa que está em pé e não pelo ensinamento que é dado. E aí começa a virar lambreca. A maior parte que está em pé quer ficar na ponta do pé. Aí o Lao Tse falava, né? Ficou muito tempo na ponta do pé, cai. Isso é fato. E a maior parte quer se colocar ou como superior ou inferior. Dá merda. A única coisa que vocês vão aprender em essência no começo da parte espiritual é se tornar completamente presente. Para que evite, né, se atrelar aos infernos das outras pessoas. A órbita, né, o que é latente como o inferno das pessoas. Então a gente busca o que? A nossa essência, limpar os nossos infernos para poder não mais olhar só as raivas das pessoas, só os medos das pessoas. Olhar a essência. Tirar um pouco, né? Sim, o Rócio, fanatismo é foda hoje em dia. É fanatismo para tudo, tá? Não é só religioso, não. É fanatismo para música, é fanatismo para religião, é fanatismo para política, é fanatismo para futebol, é fanatismo para tudo. Tudo que é fanático já perdeu o bom senso. Aí a gente acaba se machucando. Então a gente tem que tentar agregar esses conhecimentos e não tirar de fora. Então o curso é basicamente isso. A gente vai explorar, inclusive, a parte dos Kumaras, lá que o pessoal fala tanto, buscando isso na origem, né? Lá na pontinha. Então eu vou desdobrar todas essas questões. Eu já deixei por escrito muito disso, está lá no meu canal, na Torta Cósmica, tem muito vídeo gravado. A maior parte das lives que eu faço, eu deixo ao vivo aqui, falo um monte de coisa errada em português, né? Não o contexto errado, o conteúdo errado. Mas às vezes sai palavra errada, falo palavrão, só que eu não edito os vídeos. Eu pego do jeito que está aqui e salvo lá no YouTube. Então quem quiser assistir as coisas que eu já comentei sobre muitos aspectos disso, só entra lá no meu canal no YouTube. Inclusive eu deixei uma playlist separando o que é vídeo de conteúdo didático, né, teórico, de explicações, e que são os vídeos que eu posto só de desenho, de música, de fundo, só para meditar e relaxar ali. Então conteúdo teórico tem bastante lá no meu canal no YouTube. Para quem quiser, muito do que eu vou explicar lá em São Paulo tem gravado já lá no YouTube. De graça. É só entrar lá no YouTube e ficar assistindo meus vídeos, tem muita coisa que eu vou explicar lá. E obviamente tem muita coisa que eu vou explicar lá que eu já falei, não posso gravar. Então lá não vai ser permitido gravação. Ponto final. Isso já falei. Para quem falar com intenção errada, se prepara, né? Já cansei de falar. A gente tem que respeitar o ambiente que está e aquilo que é colocado. Então lá não é permitido gravação. Não vai ser filmado ali, porque as coisas que a gente vai conversar, aquilo que eu vou estar mostrando, demonstrando, inclusive com alunos, com o pessoal que estiver ali presente, não é coisa para ser gravado. É coisa para ser sentida e entendida. O que ficou no cérebro, o que ficou na energia, ficou. O que não ficou não era para estar. Então tem algumas coisas que são presenciais que vai de acordo com o desenvolvimento de cada um. E o restante todo vai estar na apostila. Eu não vai precisar ficar escrevendo, eu fiquei digitando já. Tem pão ali para deixar o negócio mais compilado. Então é quase um livrinho ali de material que eu vou dar para vocês. Impressinho, bonitinho ali para levar para casa. E então quem quiser,
tá aí convidado, mas é o meu jeitão, né? Infelizmente, eu não tive saco suficiente para escutar conselho de algumas pessoas que falaram que sim, eu tinha que mudar, eu tinha que pôr umas roupas mais bonitinhas para poder gravar live, para poder dar curso e aula, tinha que evitar falar alguns palavrões, porque as pessoas se afastam, isso acho que isso não tem a ver com espiritualidade, que eu tinha que mudar o nome do grupo e não chamar de prática interna, chamar de Neidan, porque Neidan atrai mais. Já tomei um monte de conselho. Mas é o que eu falo, se a gente começar isso como um produto de venda, é que nem eu vejo, é uma coisa que eu vejo e eu sei que isso é ruim para a pessoa que está fazendo. Eu tenho amigos, tenho alguns colegas que às vezes vão fazer aula online dessas coisas e põem as roupas tradicionais, num calor do cão. Ou faz o contrário, né? Põe aquelas roupas por uma questão de venda e vai dar aula debaixo do ar-condicionado, que é contra o que a gente pratica. Não pode dar aula debaixo de ar-condicionado. Você tem que transpirar o corpo, você tem que movimentar a energia, você vai esfriar teu corpo porque está com roupa quente. Então a pessoa põe uma roupa para ficar debaixo do ar-condicionado, você podia estar de camiseta ou sem camisa. Aí você vai na China, na Índia, nos lugares que às vezes são regiões quentes, né? A China é mais fria, mas a Índia tem regiões que são muito quentes, o pessoal faz prática pelado, só de sunguinha. Nunca viram os sadhus, só com a tanga enrolada de pano? Porque é quente pra dedéu lá. Na China tem muita região que é fria, eles põem roupa de seda, roupa quente, faz o negócio tudo fechadinho, porque é muito frio. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então não pretendo mudar o jeito em relação a isso, tá? Ficar me fantasiando para me vender. Não é meu perfil, nem no curso, nem em aula e nem em rede social. Então vai continuar sendo assim algumas coisas. Se precisar de mudar no futuro eu mudo, mas não em relação à forma como eu coloco essas práticas. Não é necessário explorar as pessoas para a gente fazer o que é simples. A maior parte está vendo aí um monte de causa acontecendo. Há anos a gente comenta uma série de coisas, não sou eu, como um monte de gente, que são estudos, né? Basia, astrologia, alquimia, magia, entre outros estudos. A gente aprende a olhar certas coisas de uma forma diferente, porque estudou e praticou. E não porque escutou alguém falando na internet. Não, você tem como provar certas coisas. Essa é a parte boa. Quem pratica algo consegue fazer. Quem teoriza tem só a parte teórica. Erudição. Não tem mal. Você pode ser um erudito fudido. Não quer dizer que se você é um erudito você é ruim. Não, você pode ter um monte de teoria legal, mas que alguém possa fazer. Mas se você não consegue fazer, é só teoria. Isso é bom na engenharia. De repente você sabe montar uma peça, mas não sabe construir. De repente você sabe fazer uma poesia, mas não sabe sentir amor. Quantos poetas não enchiam tiro na cabeça antigamente? Se drogava, enchia o caneco de absinto para pintar quadro, né? Muitos desses artistas famosos eram drogados. Chá de cogumelo, LSD, absinto e tudo quanto é cheirando até carreira de escorpião moído. No sentido literal da palavra, né? Os caras fritavam, como tem até hoje, né? Não vou explicar isso não, porque senão vai ter molecada que faz merda. Mas tem gente que cheira uns negócios só por Deus de inseto moído. Para ficar doidão e outras coisas. A gente tem que tomar cuidado com o bom senso. Não é porque é artístico que tem fundamento. Senão esses montoeiros de gente aí famosa não se matava de tristeza. Faz sentido, né? Então a parte interna, o que a gente entende como prática interna, independe de nome. Se é Qigong, né, que a gente fala que é Qigong, que o pessoal fala aqui. Se é Neidan, se é Yoga, Tai Chi. Até o Tai Chi está se perdendo hoje em dia. Está virando basicamente um balezinho quase, né? Se perdeu o contexto marcial, só virou parte de saúde, para a saúde está mais ou menos. Que a maior parte está elitizando tanto isso, que agora é pedigree, né? Estão colocando pedigree. Antigamente o pedigree era assim, né? Você sabe bem, então faz. Simples assim. Não era por competição. Até a parte marcial. Quando era uma linhagem séria, que não era uma linhagem de gente meio doida, né? Que só queria poder, poder, poder. Quando existiam dois mestres que queriam saber se eles conseguiam fazer bem e queriam competir entre si, era feita uma competição harmônica. Vamos dizer assim, com limites. Então aqueles mestres iam lá e competiam com espada, com energia, com porradaria, com alquimia, com tudo. Mas até o limite do bom senso. E quem perdia ficava feliz, porque tinha com quem aprender uma coisa nova. Então se de repente alguém sabia mais do que eu ia lá competir, a pessoa sabia fazer coisas que eu não sabia, e ela chegava a paralisar ou fazer alguma coisa, você salda a pessoa, muito obrigado, e vai lá e aprende. Todo mundo fica feliz. Aqui não. Você dá um não para a pessoa, você vai dar uma lambada energética, a pessoa fica puta pra caralho e sai correndo. Aqui hoje em dia a mimisice está tanta que você saber alguma coisa, você não pode nem comentar,
porque você é vaidoso, arrogante ou invejoso. Então tá foda algumas coisas, né? No bom sentido da palavra e no mal também. Então a questão é essa. Até o ponto que as pessoas querem conquistar alguma coisa por cultivo ou por aparência. Tem gente que fala, não, você fala desse jeito é para se aparecer como uma coisa fora, a ovelha negra, né? Nem a porrete. Não é questão de ovelha negra, branca, azul, colorida. É cultivo, é só isso. Então tudo funciona se tiver cultivo. A gente vai aprofundar isso. Eu vou abrir, inclusive, toda a parte de Yuga, das kalpas, dos tratados budistas, taoístas, yogis. A gente vai tentar abrir o máximo que der isso também. O Kung Fu ainda mantém a tradição? Depende do que você sabe que é Kung Fu. Kung Fu, tempo e esforço. Kung Fu do quê? Pode ser de uma arte marcial, de cozinha, de faxina. Tudo que é Kung Fu é tempo e esforço, é o que significa a palavra. Hoje em dia transformaram Kung Fu como se fosse arte marcial. Você vai ter dentro do Kung Fu estilo norte, sul, Wing Chun, Karatê, 200 mil coisas de Kung Fu. Você vai ter um mestre de cozinha que é bom pra caramba em fazer comida. Ele é mestre, ele é Kung Fu de cozinha. Tem um bom Kung Fu na cozinha. Se dedicou muito tempo e esforço. Então a questão é, se o que você pratica tem a sustentação e o fundamento de uma tradição. Essa é a questão. Não é o que mantém, é o fundamento. Fundamento tá aí, né? Tem alicerce, tem base. Pode ser executado. Tem um método, tem uma forma, tem um porquê. Muita gente já fez. Não é mágico, não é místico. Só que tem níveis, tem graus. É igual magia. Seja Neidan, alquimia interna, externa, magia, hermetismo de forma geral, ocultismo. Até algumas religiões que ainda mantêm, né? Os níveis iniciáticos, os graus. Só que hoje em dia o que corrompeu é que as pessoas vendem graus. Vende porque gosta da pessoa, porque pagou mais caro ou mais barato, porque a cara é bonita ou feia, porque levou pra cama ou não. É que tá o problema. Você vai pra Índia hoje, você volta com certificado de sadhu, facinho, brincando. Você vai pra China, você volta com atestado de mestre de tradição. É só comprar, tem gente querendo vender de tudo. A pessoa ensina você a 2, 3 movimentos ali, você aprendeu em 15 dias e virou o foundation do universo. Essa é a coisa. A maior parte não quer cultivar. E nos tratados antigos, normalmente vem, né? Até na medicina chinesa mesmo, dependendo dos mestres que você vai aprender, eles falam, é de 8 a 10 anos, de prática bem feita. Seja de alquimia interna, externa, magia, ajudar a pessoa, terapeuta. É igual eu falo pro pessoal que eu ensino, quando começa a aprender, né, fazer certas coisas. É treinar com muita gente. Quando eu fui aprender algumas técnicas de massagem, que eu atendo também, né, presencialmente. Presencialmente eu atendo só com massagem, energia, e online é só com a parte energética de apometria. A prometria, o Aiki, enfim, são técnicas que a gente faz à distância, que são mais restritas. Presencialmente eu atendo com massagem, massoterapia, reiki, tuiná, shiatsu, sanhaca toda. E outras coisinhas mais, né? Magnetoterapia, eu uso um monte de coisa. Então na presencial dá para mexer em algumas coisas. Não, ainda dá para mexer em outras. Mas a coisa é simples. Toda vez que a gente atende alguém, sempre tem carga energética. Em prática a gente tem que aprender a fortalecer o corpo. Interno e externo, fortalecer a energia. Aí quando a gente pega essas traduções antigas, quando eu fui aprender algumas técnicas de massagem, com o pessoal do Japão, da China, enfim, fui tentando achar professores que eu achava que poderiam me agregar na época, muito tempo atrás. Então eu fui fazendo cursos. Eu sou casado há 16 anos. Então há mais ou menos 17, 18 anos atrás eu comecei a aprender um monte de técnicas de massagem. Eu gostava, né, de fazer essas coisas, tanto para fazer na minha esposa, como para aprender para mim e depois, futuramente, ajudar as pessoas. Então eu lembro até hoje uma japonesinha que me ensinou algumas técnicas, ela e depois uma outra chinesa, né, ali. Ela falava, né, depois que você se forma na técnica de massagem, já aprendeu bem, já treinou em bastante gente, treinando junto com os professores, junto com os alunos. Atender 100 pessoas direto, sem cobrar nada ou cobrando R$1. Para começar a sentir, para começar a circular energia. Hoje em dia não. A pessoa vai, final de semana, aprendeu, no outro dia já está aí, vendendo a rodo. Tem nem estrutura, aí começa a arrebentar tudo. Então as técnicas antigas tinham que ganhar um fundamento, tinha uma base. Eles falavam, né, os mestres todos das traduções orientais que eu aprendi massagem, as sérias, né, que eu aprendi coisa, que também é carinho, você faz carinho na coluna da pessoa, né, não é massagem, é relaxante. É ótimo, maravilhoso, também relaxa, é uma maravilha, você dorme, né. Tô falando entrar cotovelo, dedo, apertar, afundar, estralar o osso, fazer pressão, mandar energia, que a pessoa sente choque, tô falando esse tipo de coisa. Prática, 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 prática.
Eles sempre falavam, pratica muito Qigong, muito Qigong, muita técnica interna. Por quê? Você vai atender gente. Aí eu lembro até hoje, uma mestra de yoga lá, ela virou, na época eu estava atendendo muita gente a rodo. Eu saía da empresa, já tinha terminado a faculdade, e ficava atendendo ou num centro voluntário na época que eu ajudava, ou numa escola de yoga. Então eu saía da empresa e ia lá e ficava atendendo de graça, ou às vezes cobrava um valor simbólico, de final de semana inclusive, sábado, às vezes quando sobrava tempo, ficava atendendo lá o povo. Aí um dia eu estava sentado lá numa descansada, ela virou para mim e falou, você vai morrer mais cedo. Eu falei, como assim, né? Já sabia já a resposta, né? Mas eu fingi de desentendido. Eu falei, você está atendendo um monte de gente, trabalhando o dia inteiro, você quase não está acumulando energia. Só doa. Chega uma hora que teu corpo paga o preço. Óbvio que eu sabia disso, mas é aquela cutucada, né? Aquela puxadinha assim de leve, vai menos, acumula mais e doa menos. Por quê? Você tem que sustentar. Aí, né, juntando todos esses conhecimentos, fui aprendendo com o tempo. E quando eu vou ensinar alguém essas coisas, é a mesma coisa. Primeiro vai acumular no corpo. Não dá para atender pessoas sem você aprender a acumular energia. Vai se machucar. Não é que você é bom ou ruim. Ou você tem que ter escora, né? Alguém vai te dar energia, uma entidade, um ser. E aí não pode ser no achismo, né? O achismo cobra preço. Se seu trabalho é, por exemplo, num terreiro de Umbanda, você vai trabalhar num local consagrado com entidades que vão te dar estrutura. Se você tem estrutura, dá menos trabalho para as entidades. Por exemplo, eu sou médium também, ajudo em centro de caridade dentro do que eu posso, né? Dentro do limite. Locais que eu considero que sejam dentro da proposta de trabalho oriental do que eu executo. Então, independente de nome de entidades ou de locais. Se é sério, a gente tenta ajudar, né? Por questão de caridade. E atuo como terapeuta também, atendendo presencialmente, cobrando, com massagem, com um monte de técnica que eu sei. Mas quando a gente vai atender pessoas, tem essa questão. Se a gente não acumular energia e não aprender a se limpar direito, ou é por caridade de entidade e falta de competência nossa, ou você tem que aprender a se limpar corretamente. Do contrário, vai dar mais trabalho para suas próprias entidades, que não são suas. Não é iFood espiritual. O que a gente chama, eles faz a infantilidade da nossa cabeça e desejos insanos. Para isso tem espírito faminto, quiumba, que vivem de desejo. Então, se você tem um desejo muito profundo, alguma coisa que você quer conquistar, que você não tem mérito, ou seja, você não usou, você não acumulou energia, você está usando de alguém ou de alguma coisa. Então você tem que devolver, não é teu? O universo é completamente perfeito. Falta de um excesso do outro. Se você usou o que é do outro, você vai ter que ir lá e devolver. Se é nessa vida, sem outra, não interessa. É simples assim. Se de repente, né, o Cláudio entrou aí, acho que é Cláudio, né? Eu vi um nome aqui e falei qualquer um. Então se o Cláudio, de repente, não sei nem quem ele é, tá? Só usando o nome aqui por usar. Então se o Cláudio vai lá, ele conhece o Zé das Couve. E o Zé das Couve é um cara simplão, mas é rico. Tem dinheiro. Estou falando da parte física. Pensa nisso no contexto espiritual. Se o Zé das Couve é um cara rico, o Cláudio vai lá e fala, ô Zé das Couve, você é gente boa, cara, vem cá. E começa a criar aquela puta amizade por usura. Porque o Zé das Couve tem uma graninha e o Cláudio sabe que o cara é meio cabeça fraca. Vai começar a conversar, criar uma amizade, falar que o cara é lindo e maravilhoso, para ganhar alguma coisa em troca. Isso chama-se usura. No meio espiritual é a mesma coisa. Então vamos imaginar, o Cláudio é o obsessor e o Zé das Couve é a pessoa encarnada. Obsessor, encarnado e desencarnado é a mesma coisa, não muda nada. É por afinidade, vai tentar catar alguma coisa que não é dele. Assim que o Cláudio for lá no Zé das Couve, que é dono de uma fazenda, que começou pequenininho, ele planta, ele colhe, ele vende as coisas dele, ele paga os funcionários dele. Então o Zé das Couve é um empresário. Planta, colhe, faz as coisas dele. O Cláudio não. O Cláudio vai lá como obsessor, ele quer a energia que ele não está fazendo. Ele não está indo lá falando, ô Zé das Couve, você não me arruma emprego, eu vou começar a plantar aí com você, não deixa eu te ajudar, eu pelo menos vou pegando uns alface, vou aprendendo, vou ganhando dinheiro também, não. O Cláudio quer sentar a bunda na cadeira e o Zé das Couve ralando lá com os funcionários dele. Mas ele vai lá, é bom de língua, convence o Zé das Couve começa a dar dinheiro para ele, porque acha o Cláudio um cara muito legal, que é um cara místico, e que o Cláudio começa a levar para ele uns presentes diferentes, e o cara acha que aquilo lá é muito lindo e maravilhoso e cai na onda, né? O que o Cláudio está fazendo? Ele está pegando um recurso, um dinheiro, um valor, em que ele não teve nenhum movimento de energia para ganhar. Simples assim. Então ele foi lá e começou pela usura, pela inveja. Ele tem inveja do Zé das Couve, ele vai lá e começa a roubar a energia dele. O Zé das Couve está dando porque ele é ingênuo. Ou é bobo, né? Uma das duas coisas. Ou é ingênuo ou é bobo. Mas é um estupro energético, do mesmo jeito. Então o Cláudio está indo lá catando uma coisa, propositalmente, intencionalmente,
não está sendo ofertado para ele. Não foi o Zé das Couve que falou, Cláudio, você é gente boa, porra, me ajudou na hora que estava precisando lá para regar umas plantas, não quer 1 milhãozinho aí para você não? Aí cabe a ele decidir se quer ou não quer. Não existe um mal nisso. A partir do momento que ele convenceu o Zé das Couve que ele é um cara legal, ele fez a cama, né, para o Zé das Couve deitar em cima, é usura. E a usura cobra preço. Então, energeticamente, espiritualmente, o que acontece? Toda aquela energia que o Zé das Couve movimentou, plantando os alfaces, cuidando das vaquinhas, para ganhar um dinheiro, e o Cláudio não, ele pegou aquela energia para ele. Pegou. Vai fazer falta para o Zé das Couve ou não? Não interessa. Aquela energia não era dele. Não encaixa nele porque não tem nenhum esforço, não tem nenhuma conexão, compatibilidade energética. É simplesmente usura. Então existe uma descompensação. O Zé das Couve, que poderia ter pegado aquele recurso, aquela energia, aquele valor físico ou astral, e doado para uma instituição de caridade, pagado um funcionário, contratado mais gente, implementado mais recurso para ele, não. Ele pegou lá aquele dinheiro e deu para o Cláudio porque mentiu para ele. Ele usou. Então descompensou. Alguém que poderia ter sido ajudado com aquele recurso não foi porque algum filho da mãe foi lá e roubou energia. Espiritualmente é assim. Exatamente assim. Exato não, né? Mas muito próximo disso. A pessoa desencarnada ainda quer alguma coisa, a pessoa física vai lá, contrata a desencarnada para fazer alguma coisa. É uma troca. Não tem mal ou bem. É uma troca em que alguém está usando uma energia que não é dela. É roubo. Espiritualmente, tem muita gente que diz assim, não, mas eu sou bonzinho, tá me usando, mas eu sei. Mas deixa, a pessoa uma hora ela aprende. Não. Você tem que parar a guerra. Se você sabe que está usando, se você sabe que está manipulando, se o esforço é teu em conseguir aquele benefício, seja um cultivo interno ou externo, prosperidade interna, desenvolvimento energético, espiritual, ou externo, condições materiais, não importa. Se é você que está movimentando energia para gerar aquilo ali e alguém te usa e você sabe e deixa, é basicamente prostituição físico-energética. Se você escolhe, tudo bem. Então você sabe que alguém vai te comer. Simples assim. Você sabe disso, então é uma escolha tua. Conta e risco. Se você sabe e deixa, é seu problema. Se você sabe e não deixa, você para a guerra. Se você sabe e não consegue reagir, pede ajuda. Até cultivar o suficiente para não precisar de muleta. Ou pedir ajuda, o que a gente faz? A mesma coisa que todo consulente, que toda paciente que vem pedir. A gente vai lá e intervém, ensinando, mexendo na energia até onde dá. Depois a pessoa tem que caminhar. Do contrário, vira refém. E é onde entra, né, a parte da crença. Acreditou, fudeu. Você não chegou no resultado. Você está acreditando que aquele problema é o que alguém falou. Não é a própria conclusão. A própria conclusão te leva à realização. Autorrealização, que a gente fala, né? Você pratica até autofazer, autorrealizar. A gente fala, né? Ignore anjos e demônios. As vozinhas na cabeça, né? Tem muita gente tem muita vozinha na cabeça que acha que é entidade. Não, é a pessoa conversando e se autoconvencendo do que é mais fácil. É autossabotagem, né? Basicamente é uma auto-usura, né? Você se usa porque é mais convencional para o próprio interesse. Não tem uma autorrealização nisso. Não vem do silêncio. Vem da vozinha na cabeça. Se é entidade mesmo, quem é médium ou quem tem condição para isso sabe se é você ou se é uma entidade. Se não sabe, põe os 2 pés para trás e cultiva o suficiente para realizar isso. Porque daí não fica dependendo de ninguém. Acaba a usura. Imagina, é por isso que ninguém quer na Terra que ninguém faça isso, né? Ninguém quer praticar essas coisas. É muito mais fácil acreditar na TV, no artista famoso, no cara de turbante. É sempre mais fácil assim. Ou acreditar em mim também, né? Tonto de quem acredita em mim e não pratica nada. Desculpa, gente. Tem 19 pessoas ouvindo, quase ninguém aqui. Pouca gente escuta o meu canal. Tem muita gente. Mas eu falo, bobo de quem escuta e não pratica nada. Não cultiva ao ponto de desenvolver e saber se isso faz sentido ou não. Como eu falei para meus alunos, né? O pessoal veio fazer retiro nesse final de semana. Estava comentando com eles. A diferença de muitos de vocês que estão aqui praticando há mais tempo é que vocês fazem. E muitos começaram sem fazer e agora fazem. Não precisa de mim mais. Essa é a parte boa. Começa a sentar já como um amigo ali, praticante amigo. Lógico, sempre que eu posso transmitir coisas novas, eu transmito. E para quem já está num nível mais alto, ótimo, mais ainda. Porque daí você tem mais pessoas para fazer do teu lado, sem você precisar de abrir a boca. Porque a pessoa vai conseguir realizar. Agora há pouco, né? Paulinha me passou uma mensagem, que é uma das praticantes lá, aluna, amiga nossa. Nossa, primeira vez que consegui fazer isso. Não é a postura. É a realização da postura, da técnica, da fórmula, é a conclusão disso. Sentir e ter a irradiação.
Ontem o outro aluno também. Eu não dou nome, eu não peço para ninguém falar que fez o que deixou de fazer. Eu não gosto disso. As pessoas têm que me validar porque alguém falou, porque alguma entidade falou, não. Tem que fazer, tem que praticar. Ontem foi um aluno que falou, nossa, até a primeira vez que consegui ver realmente, de verdade, uma coisa assim, assim, assim. Nunca tinha percebido, mas não com fantasia. Se tem alguém chato que vai enfiar o pé no chão dos outros, sou eu. Quem me conhece sabe. Eu vou pôr os dois pés no chão. Começou a fantasiar com esquizoterice, não tem como sustentar. Linha oriental séria não permite isso. Hoje em dia está tudo descambado. Por isso que eu estou tirando até o nome de linha oriental, linha ocidental. É muita divisão para essas coisas. É prática. É conduta interna. Não importa o nome que você dê para isso. Tem que praticar. Tem que saber fazer. Tem que ter uma fórmula correta para não estragar o bolo, né? Fórmula errada da nhaca. Então é mais ou menos esse o recado. Queria explicar um pouquinho do que vai ser feito lá em São Paulo, no curso. Espero que seja bem legal, né? Que a gente possa se ajudar. Mas é mais ou menos essa pegada do que eu gravo em live. Quem quer saber mais ou menos como é que eu vou explicar lá, é do mesmo jeito que eu explico em live. Sem tirar nem pôr. Só vou acrescentar uma série de coisas que eu não posso deixar gravado. Mas a forma de condução, a minha personalidade é personalidade. Óbvio que não é a síndrome de Gabriela, né? Nasce assim e morre assim. Isso não funciona. Mas a questão da conduta e da forma de ser explicado isso, não dá para ser com frescura. Não dá para ficar pondo pano quente o tempo todo no ego dos outros. Só para ganhar dinheiro em cima dos outros. Isso é usura. Acabei de explicar o que dá isso no espírito. Na parte espiritual não dá. Desencarnou segundo o bardo da morte. Eu vou explicar isso muito a fundo em setembro, agora no curso. Muito a fundo. Segundo o bardo da morte. Você tem uma fração mínima para atravessar de um ponto para outro. Em estado de consciência. Se errou, tombou. Não é achismo, tá lá. Pega o livro de Tibetano dos Mortos e lê inteiro. Se entender, pratique. Só que só vai entender ele inteiro se praticar. Se não praticar, não entende o livro Tibetano dos Mortos inteiro. Porque tem muita coisa desses livros antigos que não pode ser escrita. É transmissão oral. Como é na Umbanda, como é no Candomblé, como é no Taoísmo, no Budismo, não interessa. Todas as traduções têm coisas que têm que ser praticadas antes de ser dita. A pessoa tem que sentir no corpo antes de teorizar. Não adianta eu falar para a pessoa sentir o orgasmo, ela tem que gozar. Simples assim. Você vai falar para a pessoa, vai fazer sexo, beleza. Descreva o orgasmo. Seu olho vira para cima, o sistema nervoso arrepia. Tá, e aí? Se a pessoa nunca teve, não vai saber. Só vai saber a hora que tiver. Então tem certas coisas que é só praticando para sentir. E a hora que sente, aí depois a gente explica a teoria. Então tem muita coisa que eu só explico quando a pessoa faz e ela me fala, nossa, senti isso. Aí tá, então vamos lá. Você sentiu por causa disso, o canal tá aqui, funciona assim, circula dessa forma. Ah, é. Aí vai, né? Porque já sentiu. Se eu viro e falo pra Dani, Dani, ó, sente aí, tá? Você tem cabelo vermelho? Então sente o fogo vermelho da sua coluna. Eu começo a induzir toda uma sensação nela. Ela sentiu ou eu falei pra ela sentir? Então, de repente, é o efeito placebo. Ela vai sentir uma, duas, mas ela não conseguiu fazer. Ela precisa que eu induza. Ela não sentiu antes. Fórmulas mais complexas, primeiro sente, depois explica. Alguém tem alguma pergunta? Que eu precisava de explicar mais ou menos, de forma geral. É isso aí, Cris. Quando sente, acaba a dúvida, né? Quando a pessoa tem a autorrealização, Yogananda falava disso, Krishnamurti falava disso, enfim, Patanjali falava muito disso, né? Vou citar nomes aqui, basicamente todos os mestres de linha oriental taoístas, que são sérios, né? Não esquizotérico, que são sérios, falam a mesma coisa. As linhas budistas, que são sérias, falam a mesma coisa. Quando eu falo que é sério é porque hoje em dia, de novo, não é hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, você pode botar aí de uns 4.000 anos pra cá, tá? Isso é hoje em dia. E a maior parte degenerou. Infelizmente degenerou. Essa é a verdade. Dúvidas, perguntas? Senão eu encerro. Tem que sair daqui a pouquinho ainda. Isso, Cláudio. Lá eu vou explicar sobre os Vedas. Vou abrir os Upanishads. Sim, vou abrir. Desde a formação básica do universo até a parte mais complexa. Eu vou abrir. Já escrevi tudo. Não escrevi à toa. Então, para quem gosta disso. Eu cruzei, inclusive, toda a parte dos Vedas Upanishads com todos os tratados budistas e os canons taoístas. Sim, cruzei tudo. Está tudo por escrito. Fica mais fácil para vocês, né?
Só vendo se tem pergunta aqui. Se não tiver, eu encerro. Bom, então acho que é isso, né, gente? Já que vocês não estão a fim de conversar, eu já passei o recado que eu tinha para passar. Quem tiver interesse, ainda tem vaga no curso. É limitado, é lá na sala do hotel. É na mesma sala que o Rodrigo Romo dá aula lá, tá? Inclusive vai estar o Edson sentado lá, mesma coisa, direitinho, com a gente lá recepcionando, chazinho pra gente tomar. Mesma coisa que o Rodrigo faz, só que eu vou explicar a parte oriental. E obviamente, isso eu já falei, né? Tá escrito inclusive lá na entrada do formulário do curso. Eu vou cruzar tudo isso da linha oriental com um pouco do que o Rodrigo ensina, mas não vou escrever o que o Rodrigo escreve, não vou falar o que o Rodrigo fala, tá? Isso daí, para quem quiser, é no curso do Rodrigo. Eu não estou aqui, eu digo de novo, não entra na usura, não é meu papel. Eu tenho que conversar com o Rodrigo, eu ligo e falo. Como qualquer outro monge ou qualquer outro professor que eu conheço. Eu converso com a pessoa, não preciso usar ninguém como trampolim para me aparecer. Mas acho muito legal quando o pessoal comenta, acha legal isso, né? Eu converso muito com o Rodrigo online, a gente mora longe. Uns 400, 500 km por causa da distância de onde eu estou. A gente conversa mais online. Mas é legal quando alguém comenta, fala, puta, deu certo isso, funcionou. Ou vem outros alunos em comum, que é meu dele, ou tem aluno meu que vai para ele, tem aluno dele que vem para mim, como outros professores todos. Não é um competindo com o outro, é agregando. Eu não vou cruzar caminho de ninguém porque eu não tenho interesse para isso. Eu prefiro continuar tomando um vinho, sentar, bater um papo, do que ficar esquizotérico falando de espiritualidade, competindo com os outros. Não dá, gente. Quando eu desencarnar, como é que faz? Na hora que eu desencarnar, as pessoas que vão me encontrar, não adianta ser esquizotérico. Você falou um monte de coisa espiritual aqui, a hora que você saiu do corpo. Usura não é bom nesse sentido. Se dá pra gente estudar, ajuda. Se não dá, não atrapalha, pelo menos, né? Ficar de inveja, putaria, não. Os meus alunos que me conhecem, que frequentam as coisas, a gente vai pra caçoeira junto, vai tomar vinho, comer pizza. Esquizoterice, não. Do alinhamento, Cris? Os planetas vão se alinhar, é conjunção, né? Essa conjunção de agora vai ser interessante. Mas eu não vou entrar muito em detalhe, não, por causa dessa questão da esquizoterice. Mas vai ter conjunção de vários planetas, como já teve tantas outras vezes. O ano passado teve também. Mas essa vai ser interessante pelo momento atual da Terra, né? Então vai aumentar a pressão magnética. Eu deixei vídeo gravado disso há meses atrás. Pega o vídeo que eu gravei falando do ano do dragão de madeira, que está mês a mês lá. Depois eu gravei mais uns 3 ou 4 vídeos só falando desses alinhamentos do ano inteiro, até o finalzinho do ano. Para aumentar a pressão magnética. O Brasil tem uma falha magnética, não é falha, é passagem. Mas eu não posso entrar muito nisso aqui aberto assim. Dá merda. Amanhã vai ter esquizotérico falando bosta disso. Estudar primeiro, né? Mas vai aumentar a pressão magnética, isso vai. Bastante. Sim. Não é surreal não, é bem real mesmo. O povo fala tanto de separação de joio e trigo, essa nhaca toda, e acha que é o quê que é separação de trigo? Alguém vai passar com uma cestinha na mão, separando semente? Estado de consciência. Semente é o estado de consciência. A pressão magnética, para ver, né? É um ímã. Esses alinhamentos, pensa em todo o planeta, toda estrela como se fosse um grande ímã. Uns arrastam os outros. Os cometas, Libra, essa nhaca toda. É uma rede magnética. Uma coisa arrasta a outra. Quanto mais perto o fluxo magnético negativo tiver aqui na Terra, mais merda vai dar. Toda geração, eu deixei um vídeo só falando disso. Aliás, vários, né? Todas as eras da Terra. Quanto mais densa a pressão magnética que é exercida pelo consciente coletivo, mais catástrofe e doença tem. Sempre foi assim e vai continuar sendo. É uma forma da natureza se limpar. Separação de joio e trigo é assim. Morre quem tem que morrer. Alguns vão para um canto, outros vão para outro. O que acontece é que nessa linha de tempo atual, um dos planetas que é arrastado por pressão magnética, todo planeta emite magnetismo. Pega a teoria de Einstein, achatamento, aquela coisa toda. Quando ele chegar mais perto daqui, por arraste. Quanto mais densa a pressão magnética, mais negativa, mais força magnética, mais ele vai arrastar. Quem tiver o campo fraco, morre. Por isso tem tanta gente agora que está querendo criar caos. Por quê? Quanto mais denso tiver aqui, eles já sabem que morreu está fudido. Acabou. Muita gente não vai mais reencarnar aqui. As próximas levas daqui a alguns séculos, milênios para alguns, é só espírito evoluído. No bom sentido da palavra. Evoluído não é melhor. Evolução não é melhor do que alguém. É mais simples e humilde. A evolução tem a ver com compaixão e fraternidade, e não com o poder de levitar, tacar fogo nas coisas.
Para isso tem isqueiro, tem aparelho, né? Ninguém precisa desenvolver poderes sobrenaturais para se iluminar. Não é essa a intenção, é a dissolução na luz, né? Então muitos dos espíritos que vão encarnar futuramente aqui na Terra não vão conseguir descer, entre aspas, né, para um corpo aqui, porque a contraparte astral vai estar muito mais sutil do que hoje em dia. É mais ou menos como você tentasse enfiar uma alma, entre aspas, que tenha 1000 volts num corpinho de 110. Não cabe. Então, quem tiver encarnado no futuro aqui vai estar com 1000 volts, se for pensar pelo ciclo evolutivo natural da Terra. Isso tem a ver com magnetismo. Por isso que tem tanta prática que eu ensino que mexe com essas coisas, né? As pessoas começarem a fortalecer e ter menos interferência externa. Quanto mais forte a tua energia interna, menos interferência dos planetas. Astrologia básica, base e básico. Todos os astros influenciam na Terra, influenciam no nosso corpo, porque a gente tem um pedaço de estudo no campo magnético. Se você aprende a trabalhar com isso de uma forma lúcida e não esquizotérica, você sofre menos irradiação negativa. Então você consegue trabalhar isso de uma outra forma. Sim, Cris, tem muita gente falando que nunca mais vou voltar aqui, vai estar implorando, chorando, escorrendo lagriminha no canto do olho para voltar. Agora eu vou ter que sair mesmo, eu já bipou aqui o negócio. E isso é pro futuro, tá? Mas o pessoal pensa em futuro, então foda-se o agora. Não, é conclusão. O futuro, em linha de tempo, é o passado do agora. O agora é o passado do futuro, que pode ser também o passado do presente. Tempo é espiralado. Quando você se domina em qualquer linha de tempo, todo o resto é achatado. Isso eu vou explicar a fundo no devido momento, né? Mas já deixei muito vídeo falando disso. Agora eu tenho que sair mesmo. Acho que já deu para explicar um pouquinho aqui de o que dá para explicar, tá? Algumas coisas eu não posso falar porque sempre que eu falo algumas coisas um pouco a mais, bloqueiam meus vídeos, derrubam a live, eu não consigo salvar depois. Toda vez. Tem vezes que eu gravo live com as pessoas, isso já aconteceu muito com o Rodrigo. Tô fazendo live com ele, alguém derruba nós dois, ou não deixa salvar. Até com a Dani eu tava fazendo live com ela, não deixaram a gente salvar. Bloqueou, travou tudo, caiu o negócio. Então eu não sei se é proposital, se é uma pura coincidência ou não, e não me interessa. Então o que eu falo, tá em mim, não depende de lugar nenhum para me gravar ou de livro para mim ler. O que está em mim, está em mim. Eu repito aqui, ao vivo, gravado, em curso, no astral, onde eu estiver. Nave. Se está em mim, está em mim. Eu consigo fazer, consigo falar, consigo executar. Se não está em mim, eu dependo de alguém ou de alguma coisa. Então é isso que é o cultivo, a gente praticar, não para se tornar arrogante. Eu sou foda porque eu sei fazer. Não. É por um motivo mais simples, sofrer menos. E aí se eu consigo sofrer menos e consigo perceber o que está além da máscara básica de algumas coisas, o que eu faço? Transmito o que eu sei para a pessoa também sair daí. Não é a mesma coisa que as entidades fazem? Quer dizer, precisa de desencarnar para se tornar uma entidade? Chico Xavier foi uma entidade encarnada. Qualquer um que ajude uma creche, um asilo que faz isso por amor, que trabalha no hospital que não seja só por dinheiro, qualquer um que se ponha a cuidar de alguma coisa em prol do outro, já está mais perto da iluminação. Simples assim. Beleza, gente? Agora eu preciso sair. Expliquei de uma forma que não tão rasa, mas não tão profunda, que não dá para entender. Então, se tiverem alguma dúvida, deixa aí pergunta. Dentro do que eu puder eu respondo. A semana que vem, enfim, já falei de setembro, né? Ainda tem vaga, mas as vagas são limitadas. Vai ser lá no Travel Inn, em São Paulo, na Borges Lagoas, no hotel lá. O Edson vai estar esperando vocês, eu vou estar lá também, mais algumas pessoas. Vai ser interessante. Acho que vai ser interessante. Se eu conseguir chegar lá também, né? Porque tem muita gente que não quer que as coisas aconteçam. Infelizmente, tem muito cabeça de bagre que ainda continua nesse processo de inveja, de vaidade, achando que você vai lá para falar mal de alguém. De novo, vocês não vão achar um vídeo ou uma pessoa decente que não estiver mentindo que eu já sentei junto para ficar criticando a vida dos outros. Não é meu perfil. Se eu não posso ajudar, não atrapalho. Então, para quem me passa mensagem em Facebook, Instagram, perguntando da vida dos outros, aquele professor é bom, aquele cara é sério, aquele lá não é retardado, eu não respondo, eu respondo a mesma coisa que todo mundo. Vai lá, convive com a pessoa, pratica um pouquinho o que ela ensina, estuda e vê se faz sentido. E o principal, que é o que eu faço, tá? Quando eu vou em algum lugar. Converse com as pessoas que frequentam e praticam aquilo que é ensinado por mais de 3 ou 4 anos. Não pega alguém que está começando agora, que às vezes a mente viaja, né? A pessoa busca porque ela ainda está na parte da ânsia. Então tudo é lindo e maravilhoso. Pega alguém que já está uns 2, 3, 4, 5 anos praticando alguma coisa, de qualquer um que ensina qualquer coisa. Desde, sei lá, uma arte marcial até a parte espiritual, não interessa o quê.
ver pelos alunos das pessoas que ensinam algo, se aquilo é bom ou ruim, pela realização que esses alunos têm. É muito mais simples assim. Todo lugar que eu fui aprender alguma coisa, depois que fui entendendo certos artifícios das pessoas, eu fui olhando os alunos. Tem lugar que eu fiquei 2, 3 meses observando o aluno para pisar dentro depois. É mais fácil assim. Aí você não se machuca, porque você já vai ver o resultado do que é ensinado nas pessoas que praticam. Porque muita gente que ensina não pratica o que ensina. A pessoa fala, mas ela não tem aquilo no corpo, nem físico, nem astral. E muito menos, né, em corpos mais sutis aí nesse contexto. Inclusive no curso a gente vai falar de todos esses corpinhos, tá? Então eu vou tentar agregar o máximo que eu posso, falando da parte oriental, falando da parte de geometria, mas de novo, sem entrar na usura, sem entrar nos assuntos que o Rodrigo já explica. Quem quiser aprender sobre supraconfederação, confederação, essa parte toda que o Rodrigo ensina bem ensinado, curso dele. Eu já postei aqui algumas coisas disso para ajudar as pessoas. Assim como eu vou lá também de vez em quando, trocar umas ideias, participar. De novo, é para a gente somar, não é para competir. Eu só não falo de tantas pessoas aqui porque vira e mexe, né? As pessoas não se ajudam. Ninguém ajuda ninguém. É tudo por usura. E eu não quero mais não. Então quem acha que eu estou falando aqui da boca para fora, esquece. Para mim, de novo, vocês estão vendo o caos no mundo. Se eu morrer amanhã, isso que eu estiver falando aqui é mentira para usar ou para me aparecer? Como é que fica o meu estado de consciência? Segundo o bardo da morte. Assim que a gente sai, é uma fração. É aquele exato momento. Se a consciência estiver legal e eu tiver que morrer agora, a hora que eu tiver que sair agora aqui, tá tudo bem. Então eu tô indo aí já, tá? Acho que eu não vou morrer não, mas eu tô indo aí. Tem que sair agora para buscar uma pessoa. Que entrou aqui agora, inclusive. Então eu tô saindo agora, mas é o que eu falo. A gente pode morrer a qualquer segundo, no sentido literal. Então trabalhe em um estado de cultivo em que a consciência fique legal. Não importa se é rico, se é pobre, raça, opção sexual, isso é irrelevante para a espiritualidade. A gente não tem raça, cor, sexo, planeta, dimensão, universo. Espírito é espírito. As qualidades do espírito são personalidades. O resto é espírito. Beleza? Abraço para vocês, boa noite e até breve.